Salve, salve, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco aí com mais novidades, notícias do Vascão. Meus amigos, o Vasco estaria fazendo uma dura cobrança aí aos intermediários nas negociações com o grego Marinakis e também com o italiano Radrizzani. Você vai entender como está essa situação aqui da venda da SAF do Vasco. Tivemos essa atualização aí no final de semana. Também vamos falar aqui da situação de reforço. O Vasco estaria aí na luta para tentar a contratação do atacante Rony, lá do Palmeiras, aquele mesmo. Vamos falar disso no nosso vídeo. Reforço chegando ao Rio de Janeiro para assinar e ser apresentado pelo Vasco. Muita coisa para a gente falar também. Futuro de alguns jogadores aí do Vasco, se deverão ficar ou se vão sair do nosso clube. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui no nosso canal. Falta muito pouquinho para a gente chegar a 220 mil inscritos aí. Se inscreve aí no nosso canal aí, amigão. É de graça, só para fortalecer nosso crescimento aí. Tamo junto. Bom, pessoal, alguns jogadores do Vasco ainda estão com o futuro indefinido dentro do nosso clube. Com a representação do elenco no próximo dia 6, o Vasco deverá fazer aí uma análise melhor no elenco. Deverá decidir alguns futuros de jogadores importantes e também de jogadores que não corresponderam à altura na última temporada, né? Como é o caso aí do atacante Emerson Rodrigues. O jogador segue com um futuro totalmente indefinido. O Vasco tentou devolvê-lo ao Inter Miami, mas esbarrou no alto salário do atleta, já que caso o Vasco devolvesse ele ao clube norte-americano, o Vasco teria que arcar com seus salários até o final de junho, quando se encerra o contrato dele com o nosso clube. Mesmo ele estando no clube norte-americano, o jogador iria receber 2 salários, por exemplo. Com certeza aí é uma situação bem complicada para o Vasco resolver, um jogador que claramente não faz parte dos planos da diretoria do Vasco. Tanto que nas últimas rodadas aí do Campeonato Brasileiro no ano passado, ele sequer vinha sendo relacionado. Teve vários problemas extra-campo e o jogador perdeu muito prestígio dentro do Vasco e possivelmente deverá ficar treinando separado. Mas o problema é que o Vasco vai continuar pagando seu alto salário, já que quem contratou ele foi a 777 Partners, né? Antes de sair do Vasco, o ultimato da empresa foi a contratação aí do Emerson Rodrigues e claramente não deve ter oferecido um salário tão barato assim ao jogador, diferentemente aí da diretoria do Pedrinho, que vem tentando aí diminuir os gastos do clube. Certamente o Emerson Rodrigues deve ganhar mais de 500 mil. Eu acredito que ele deve ganhar mais ou menos isso aí no Vasco. É um jogador muito caro e, na minha opinião, o Vasco vai ter que resolver essa situação. Fato é que se não tiver nenhuma proposta de algum outro clube interessado no jogador, ele vai continuar no nosso clube, a menos que o Vasco queira devolver ao Inter Miami e continuar pagando seus salários, né? Outra situação aí que o torcedor espera uma solução é do atacante Jean Davi, né? O jogador, inclusive, já postou nas suas redes sociais retornando ao Brasil para ir voltar ao Vasco para fazer a pré-temporada. Um jogador que claramente não tem a mínima condição de continuar vestindo a nossa camisa. Um jogador que tem um contrato mais longo, o Vasco adquiriu seus direitos econômicos, né? Pagou 10 milhões de reais junto ao Toluca do México para contratar esse jogador que deu muito errado, cara, uma das piores contratações da história do clube e certamente o Vasco tem que tentar oferecer ele o mais rápido possível a outros clubes para ver se consegue fazer uma grana, talvez um empréstimo com obrigação de compra, para tentar aí se desfazer desse atleta que claramente não tem a mínima condição de continuar jogando no Vasco. Se continuar com esses 2 jogadores, vão tirar espaço de outros jogadores que poderiam chegar ao nosso clube, né? Infelizmente, a situação é complicada, até porque o Vasco também não tem dinheiro, né, cara? Bem difícil até agora. Nenhum reforço oficializado pelo clube, né? Tem acertos, mas nenhum foi oficializado. Nenhum vestiu a camisa do Vasco, por exemplo, para ser oficializado pelo clube, né? Complicado, a diretoria extremamente lenta. O Fábio Carilli já chegou aí fazendo cobranças, a diretoria pedindo para agilizar nas contratações de reforço, para que o Vasco já inicie com boa parte do elenco de 2025 já fazendo a pré-temporada. Porque se demora muito, os jogadores vão demorar a chegar ao Vasco e vão perder boa parte da pré-temporada, e a pré-temporada é muito essencial para muitos jogadores, principalmente aqueles que estão muito tempo parados, né? Como, por exemplo, o Vasco demonstrou interesse no zagueiro Samir, que está lá no Tigres do México. O jogador não joga desde junho de 2024. Olha quanto tempo de inatividade que esse cara tem. Se o Vasco contrata esse jogador, claramente é um jogador que vai precisar fazer uma boa pré-temporada, adquirir aí um bom rendimento físico primeiro e depois ter um bom ritmo de jogo aí para poder atuar. Com certeza a gente espera que o Vasco tente agilizar o mais rápido possível, tanto saída e chegada de jogadores. Ainda tem situações de renovações de contrato, a principal delas é a do Payet e do Verratti. 2 jogadores que ainda têm situações indefinidas. O Verratti quer permanecer no Vasco, só que quer ter uma melhora considerável nos seus salários. O Vasco até agora não ofereceu isso ao jogador. Há informações que o jogador estaria insatisfeito por promessas não cumpridas pela diretoria do Vasco. A situação do Payet, o Vasco tenta estender o contrato dele até o final de dezembro, mas com o francês diminuindo aí drasticamente seus salários.
ele que recebe na casa de 1,5 milhão, possivelmente pode ser que o Vasco esteja disposto a pagar no máximo 1 milhão para o Payet, no máximo, acho que estourando. Acho que não vai passar muito disso. Se o francês topar, pode ser que ele renove seu contrato e fique no Vasco até o fim desse ano, né? Não sabemos se é o desejo do jogador claramente permanecer no Vasco ou se ele quer voltar à França ou jogar em outro centro. Deixa aí nos comentários o que você acha dessas renovações aí. Bom, pessoal, novo reforço contratado pelo Vasco, o goleiro Daniel Fusato, desembarcou ontem no Rio de Janeiro e disse que, quando soube do interesse do Vasco, não poderia deixar passar. Ele viu como uma grande oportunidade na sua carreira voltar ao Brasil e jogar num grande clube como é o Vasco. Ele disse que saiu muito cedo do nosso país e está muito feliz por voltar aqui e jogar no Vasco. Ele disse que já acompanha há muito tempo aí o trabalho do seu concorrente aí no time titular, que é o Léo Jardim, né? Ele disse que já conhece o jogador há muito tempo. Ele elogiou bastante o nosso goleiro e disse que está muito feliz em fazer parte do dia a dia com ele. Cara, esse aqui é um reforço que praticamente nenhum vascaíno conhece, né? Um jogador que sempre esteve em times menores lá no futebol europeu. O único time grande que ele atuou foi na Roma, né? Mas era reserva. Chegou até mesmo à seleção brasileira, se eu não me engano, em 2019, convocado pelo Tite. Mas é um goleiro aí que esteve muito tempo atuando em times menores lá no futebol espanhol. Ele estava no Eibar antes de fechar com o Vasco. Chegou de graça porque tinha uma cláusula no contrato lá no clube espanhol que, caso ele recebesse uma proposta de um time brasileiro, o clube seria obrigado a liberá-lo imediatamente. E como revelou o próprio jogador, ele disse que não poderia deixar passar esse interesse do Vasco e fechou rapidamente com o nosso clube. E nos próximos dias o Vasco deverá oficializar o negócio, ele deverá fazer exames médicos e ser oficializado pelo clube, assim também como o próximo reforço deverá ser oficializado. É o zagueiro Lucas Oliveira, que aguarda os exames médicos para anunciar sua contratação. O Vasco segue aguardando os exames do jogador para anunciar ele oficialmente e ser novo reforço do Vasco. Ele chega aí com um contrato válido até dezembro de 2026, vai ficar por 2 temporadas, esse ano de 2025 e o ano de 2026. O jogador vem em definitivo, com o Vasco adquirindo 50% dos seus direitos econômicos. Além dessas duas situações que já estão bem encaminhadas, serão reforços do Vasco. Amanhã devemos ter a representação do elenco, juntamente aí com os 2 primeiros reforços contratados, o zagueiro Lucas Freitas e também o Tietê. Esses jogadores são aguardados amanhã para se representarem juntamente com o elenco vascaíno. E também devemos ter a volta do Capasso, que até agora não saiu do nosso clube, né? Deixa aí nos comentários o que você acha da chegada do Daniel Fusato e também do Lucas Oliveira, que se juntarão aí ao Tietê e também aí ao Lucas Freitas. Bom, e tivemos também grandes atualizações envolvendo aí reforços. De acordo com o All Sport, o Vasco teria sido um dos clubes que consultaram a situação do atacante Rony do Palmeiras. O Vasco teria ido atrás desse jogador, mas tem uma grande disputa aí com outros grandes clubes aqui no Brasil. Bahia, Fluminense, Cruzeiro, Santos e Atlético Mineiro também fizeram essa consulta e até agora nenhuma proposta foi formalizada por esses clubes. Vale ressaltar que o Palmeiras não deverá se opor a uma possível saída do atleta de 29 anos, que perdeu muito prestígio aí na última temporada. Esse jogador desperta a atenção do Vasco para jogar como ponta, não para ser centroavante, já que claramente temos o Verratti, e o Vasco teria interesse em contratar o jogador, só que ele tem contrato até o final de 2026 com o Palmeiras e não sabemos quanto que o Palmeiras quer por ele. O fato é de que há informações que confirmam que o Vasco pretende investir um pouco mais pesado na contratação desse atacante, que é um atacante de lado, não sabemos se será o Rony, se será um outro nome, e também em um zagueiro, que até agora é uma novela gigantesca que o Vasco não consegue contratar desde o ano passado, né, cara? Uma vergonha, né, cara? A diretoria do Vasco é terrível, é triste, muito fraca, não consegue trazer um zagueiro nível titular de jeito nenhum, né, cara? É impossível pro Vasco contratar um zagueiro. A gente vê vários clubes contratando com enorme facilidade, e no Vasco é essa demora, é esses problemas gigantes envolvendo a nossa diretoria, é muito mimimi, é muita coisa, né, cara? É difícil, né, mano? É difícil o noticiário, não é nada animador, o torcedor segue esperançoso, mas chega um ponto que o torcedor já perde a paciência. Eu já perdi a paciência, cara, porque eu não confio mais nessa diretoria, uma diretoria muito fraca, e, sinceramente, não ficarei surpreso se o Vasco contratar 2 bagres aí, tanto um para ataque e um para zaga. Já contratou, né, 2 para zaga, né, 2 bagres aí para zaga, e ainda falta trazer esse zagueiro titular, que até agora a gente não faz ideia quem será esse novo xerife na zaga e também quem será esse tão ponta aclamado que o Vasco tenta buscar no mercado. Tentou o Coelho, tentou o Wanderson e agora tenta o Rony Russo. É a situação, cara, sinceramente, na minha opinião, o Rony não vai vir pro Vasco, cara, não vai vir pro Vasco. Tem outros times aí mais estruturados interessados no jogador. O Cruzeiro pode ser um atrativo muito grande para ele, o Atlético Mineiro,
Até mesmo o Fluminense tem mais dinheiro do que o Vasco, Bahia, né, cara? Bahia aí, uma SAF muito bem organizada pelo Grupo City. Claramente, em estrutura, o Vasco só ganha do Santos, né? Porque o Vasco vai jogar pelo menos uma Sul-Americana aí, tá um pouco mais organizado, né? Infelizmente, é uma situação bem complicada, né? Um ano muito difícil aí, já um ano de 2025 para nós torcedores, porque não temos definições importantes dentro do clube, poucos reforços contratados, e os reforços contratados, em sua maioria, não agrada a quase nenhum torcedor, né? Deixa aí nos comentários o que você acha desse interesse do Vasco no Rony. Infelizmente, né, cara, só temos esse tipo de notícia. É interesse, é sondagem, é especulação, nada de concreto, nada de fechar, nada de oficial, né? Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui da situação da SAF do Vasco. Tivemos atualizações nesse final de semana, de acordo com o canal Atenção Vascaínos. O Vasco teria entrado em contato aí com os intermediários dos investidores interessados na SAF para cobrar mais rapidez na negociação. O NDA assinado está dentro da validade, mas o Vasco espera que tenha um próximo passo, a proposta, né? Espera a proposta oficial, tanto aí do grego Marinax, também a situação do italiano Andrea Radrizzani. Esses dois são os únicos interessados na SAF do Vasco, não existe mais ninguém que assinou o NDA com o Vasco que esteja ainda no páreo para comprar a nossa SAF. E esses dois estariam disputando a nossa SAF. Vale ressaltar que o Marinax é representado aí pelo Juliano Bertolucci, um dos empresários mais conhecidos aqui no Brasil, e ele é a ponte aí do grego com o futebol brasileiro. Ele também faz intermediação entre o Marinax e o São Paulo, que também é um grande desejo do grego em adquirir a base do clube paulista. Vale ressaltar que faz dias que não temos novidades aí concretas quanto a esses dois investidores, principalmente o Radrizzani, né, que pouca gente até lembra desse cara, né, mas ele tá ainda no paro aí, interessado em comprar a SAF do Vasco. Todo mundo quer o grego, né, cara? Infelizmente aí não temos nenhuma proposta, não temos nenhuma grande novidade assim. O fato é de que o Vasco está fazendo pressão aos intermediários para agilizar essa possibilidade de uma proposta oficial para comprar e para vender o nosso clube, né? O Vasco espera vender logo a SAF. Aparentemente parece que o Vasco já traçou que vai ser um desses dois aí, o comprador da SAF do nosso clube, já que não tivemos nenhum outro investidor assinando o NDA. Se falou em árabes, naquele russo lá, Ribolovilev, que teria assinado o NDA, mas que já saiu fora, não tem mais interesse em comprar a nossa SAF. Se falou em norte-americanos, até mesmo aquela empresa FSG que teria voltado aí a ter um mínimo interesse no Vasco, e por aí vai, cara. Vários interessados aí teriam sondado uma possibilidade de fazer uma proposta, de assinar um NDA com o Vasco, só que até agora somente o Radrizzani e o grego Marinax estão na parada aí, e bem longe de ter um desfecho positivo, né, cara? Negociação totalmente fria, né, cara? Muito fria essas duas negociações, e não sabemos se o Vasco vai ser vendido ainda em 2025. Eu achava que poderia acontecer já no segundo semestre de 2025, mas eu já estou tendo as minhas dúvidas se em 2025 o Vasco ainda será vendido. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade, tanto do grego ou do Radrizzani aí, fazerem propostas, o Vasco cobrando seus intermediários para agilizar o negócio. O fato é de que nada avança dentro aí do clube para a venda da SAF. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Tamo junto, forte abraço. É nóis.